Olá, querido aluno, querida aluna. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante dentro da análise das cláusulas facultativas, que é justamente a questão das deliberações sociais. Claro que o nosso foco não será analisar, as formalidades de uma deliberação social, isso inclusive se vocês depois tiverem interesse em se aprofundar no estudo do direito societário, isso é tratado na nossa pós de direito empresarial, mas, evidentemente, nós vamos analisar o ponto relevante desse tema dentro da elaboração de um contrato social. E por que isso? Porque, sem dúvida nenhuma, um dos principais aspectos relacionados ao dia a dia de uma sociedade, ou à advocacia relacionada ao dia a dia societário, está justamente na questão relacionada às deliberações dos sócios, as chamadas deliberações sociais. Essas deliberações sociais nada mais são do que as decisões que os sócios irão tomar numa determinada data, local, horário, sobre assuntos de interesse da sociedade. Então, os sócios vão lá na sede da sociedade, se encontrar numa determinada data e horário, para decidir sobre a destituição de um determinado administrador. Eles vão se reunir ou vão se encontrar e vão decidir se aprovam ou não a destituição. Após encerrados os debates sobre essa matéria, ela será colocada em votação, e aí então nós teremos a aprovação ou a rejeição da destituição do administrador, que era a ordem do dia, que era a matéria objeto da deliberação assemblear. Muito bem, a questão é que nas sociedades limitadas, essas deliberações elas podem ser tomadas tanto em assembleia de sócios como em reunião de sócios. E aonde estaria a grande diferença entre essas duas modalidades de conclave? Vamos entender? Coloca na tela para a gente, por favor. Então vejam lá. As deliberações sociais, como consta aqui, nada mais são do que as decisões tomadas pelos sócios em assembleia ou reunião sobre assuntos de interesse da sociedade. Exatamente o que eu havia dito. Essas deliberações elas podem ser tomadas tanto em assembleia como em reunião de sócios. E a grande questão aqui é: qual seria a diferença entre deliberar em assembleia ou deliberar em reunião? A resposta, senhores, está nas formalidades para a realização deste encontro. Como assim, professor? Sempre que as deliberações forem tomadas em assembleia de sócios, as formalidades para a convocação de uma assembleia são necessariamente aquelas estabelecidas no Código Civil. Então, o que eu quero dizer com isso é que cabe ao Código Civil estabelecer como se dá a convocação de uma assembleia. Então, a partir do momento que na minha sociedade as deliberações são tomadas em assembleia de sócios, eu terei que seguir as regras estabelecidas no Código Civil para a válida convocação de uma assembleia. Então, eu não poderia no contrato social estabelecer que uma assembleia de sócios será convocada por qualquer sócio. Não. Por quê? Porque o Código Civil estabelece quem tem competência para convocar uma assembleia. E, como regra, a competência para a convocação de uma assembleia de sócios é do administrador da sociedade. Como regra, portanto, competirá ao administrador convocar a assembleia de sócios. E essa convocação não pode ser feita de qualquer forma. Eu não posso estabelecer, por exemplo, no contrato da sociedade que a convocação se dará por carta com aviso de recebimento. E por que eu não posso fazer isso? Vejam lá na tela. Porque as regras para a convocação de uma assembleia de sócios são necessariamente aquelas regras estabelecidas no Código Civil. E, de acordo com o Código Civil, a convocação de uma assembleia de sócios, realizada pelo administrador da sociedade, se dá por meio da publicação de anúncios de convocação em jornal. Tudo bem? Agora, por outro lado, as deliberações também podem ser tomadas em reunião de sócios. É possível que a sociedade tenha suas deliberações sendo tomadas em reunião de sócios. E, neste caso, o contrato social passa a ter a competência para disciplinar como se dará a convocação de uma reunião de sócios. Então, aqui nós estamos diante de uma cláusula necessária sempre que as deliberações forem tomadas em reunião. Por quê? Porque se eu optar por deliberar em reunião, eu terei que estabelecer no contrato social as regras para a válida convocação deste encontro. Se o contrato
for omisso. Se o contrato não disciplinar como se dará a convocação da reunião de sócios, então aí eu aplicarei as regras do Código Civil. Portanto, é muito importante, caso eu opte por ter as minhas deliberações sendo tomadas em reunião, é muito importante que eu estabeleça no contrato social as regras para a sua válida convocação. Vamos entender agora um exemplo aí de cláusula que trate deste tema, que trate das deliberações dos sócios, aonde a modalidade de conclave adotada será a reunião de sócios. Tudo bem? Então, pegar aqui como exemplo a reunião de sócios. Por quê? Porque se for em assembleia, eu não preciso me preocupar com este tema no contrato social, já que caberá ao Código Civil disciplinar a forma de convocação de uma assembleia. Então vejam lá, as deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios. Então, a partir do momento que eu escolho a reunião de sócios como modalidade de conclave, eu vou, então, me valer da prerrogativa que a lei me confere e vou disciplinar no contrato como vai se dar a convocação. Então, exemplo, está em azul aqui, né? Esta reunião será convocada por qualquer um dos administradores ou sócios representando mais da metade do capital. Bom, poderia ser diferente? Poderia. Poderia dizer que a convocação se dará por qualquer um dos administradores ou por qualquer um dos sócios? Poderia. Poderia dizer que a convocação se dará exclusivamente por sócios? Poderia. Percebam, por se tratar de reunião de sócios, e aqui é a grande orientação que eu dou a vocês enquanto advogados que possam se deparar com esse tema, a partir do momento que a deliberação for tomada em reunião de sócios, valerá sim me valer dessa prerrogativa que a lei confere às sociedades que deliberam em reunião de disciplinarem em seus contratos sociais como se dará a convocação. Então, em primeiro lugar, eu estabelecerei quem tem competência. Qualquer administrador, qualquer sócio que represente mais de 1/4, mais da metade, mais de 3/4, enfim, vai depender aí dos interesses do cliente que eu estou representando. E como será feita essa convocação? Mediante carta com aviso de recebimento, contendo data, hora, local e ordem do dia, que nós vamos chamar aqui de notificação de convocação. Então, nesse meu exemplo, ao invés de eu convocar este encontro dos sócios e suportar os custos de uma convocação com a publicação de anúncios em jornal, eu estabeleci que a convocação vai se dar por meio de carta. Poderia ser por meio de e-mail, poderia ser por meio de fax, poderia, enfim, ser por qualquer outra forma em que fosse possível a comprovação, evidentemente, do recebimento e que contivesse necessariamente a indicação da data, hora, local e da matéria a ser tratada neste encontro dos sócios. E esta carta ela será encaminhada a todos os sócios com antecedência mínima de 5 dias da data designada para a realização da reunião. Poderiam ser 10 dias? Poderiam ser 24 horas? Claro que sim. Toda vez que eu delibero em reunião de sócios, como vimos, eu tenho aí a faculdade, eu tenho a possibilidade de estabelecer as regras que melhor atenderão aos interesses dos meus clientes para a tomada das deliberações sociais. Seguindo, a notificação de convocação será encaminhada ao endereço do sócio conforme constante do preâmbulo deste contrato social. Isso é importante, O sócio vai, muda de casa, enfim, eu não consigo notificá-lo adequadamente, responsabilidade dele em manter a sociedade devidamente informada do seu endereço. Se o endereço dele é aquele que consta do preâmbulo e ele não comunicou qualquer alteração, a partir do momento que a carta com aviso de recebimento é encaminhada para aquele endereço, será considerado adequada, correta, válida a convocação realizada desta forma. Parágrafo 2º. A convocação será dispensada quando estiverem presentes na reunião sócios representando a totalidade do capital. Isso vale inclusive para a Assembleia.
se todos os sócios estiverem presentes, né, ao encontro, né, eventuais vícios na convocação desta assembleia ou reunião serão considerados sanados. Tá? Mas é necessário que eles estejam presentes ao encontro para que a convocação possa ser dispensada? Não. Uma das formas é todos os sócios estarem presentes à reunião. Outra forma é quando o sócio que não estiver presente, o sócio ausente, se declarar por escrito, ciente do local, data, hora e ordem do dia. Então, o sócio não vai poder comparecer, ele não estará presente, mas para que a sociedade não tenha que observar as formalidades da convocação da reunião ou da assembleia, este sócio ausente, caso se declare por escrito, ciente do local, data, hora e ordem do dia, ele, para todos os efeitos, suprirá a falha da convocação. Parágrafo 3º. A assembleia ou reunião de sócios será presidida e secretariada. Quem é que preside e quem que vai secretariar os trabalhos? Exemplo, por qualquer um dos sócios ou diretores presentes. Então, com isso, nós encontramos aqui um exemplo de cláusula que trata das deliberações sociais. Tá? É possível também que eu estabeleça aqui alguns quórums qualificados. Então, eu posso estabelecer que para alteração do objeto da sociedade, eu preciso da aprovação unânime, da aprovação de todos os sócios. Percebo, então, que é possível, ainda, dentro desta cláusula que trata das deliberações sociais, além de disciplinar a questão da convocação da reunião de sócios. Por quê? Porque se a sociedade deliberar em reunião de sócios, as regras de convocação poderão estar estabelecidas no contrato. Então, além de se prestar para disciplinar a convocação da reunião de sócios, é igualmente possível a utilização desta cláusula para estabelecer determinados quórums qualificados, vinculados à aprovação de determinadas matérias que os sócios reputem de maior relevância. Exemplo, mudança do objeto social. Para mudar o objeto social, a lei estabelece, por se tratar de uma modificação do contrato, que essa matéria seria aprovada pelo voto de sócios que detenham pelo menos 3/4, 75% do capital. Agora, nada impede que o contrato social atribua a essa matéria um quórum qualificado. Estabeleça, por exemplo, 90%, 80%, 100% do capital como quórum necessário para a aprovação da matéria. Isso pode ser tratado aqui, neste momento. Legal, senhores? Tudo bem? Bom, encerrada a questão das deliberações sociais, nós vamos caminhar agora para a análise das últimas cláusulas facultativas de um contrato, que são cláusulas relacionadas à resolução da sociedade em relação a determinado sócio. Essas cláusulas elas vão poder tratar da questão do falecimento, da morte do sócio, poderão tratar de uma outra questão muito importante, que é a retirada, que é o direito que o sócio tem de deixar a sociedade, impondo à sociedade a liquidação das suas cotas e o pagamento do respectivo valor de reembolso, e a exclusão, que, como veremos, na limitada, é possível se dar extrajudicialmente, sem a necessidade da propositura de uma ação judicial de dissolução parcial para exclusão de sócio. Na limitada, e desde que o contrato preveja a possibilidade da exclusão extrajudicial, nós poderemos ter, então, extrajudicialmente a expulsão de um sócio. Esses assuntos, essas cláusulas facultativas, nós trataremos no nosso 4º e último encontro. Um forte abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.